Hello everybody! Sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo deste canal. Eu sou a Teacher Fabi e neste vídeo iremos explorar alguns tipos de conectores que são essenciais para que você faça sua prova de proficiência com muita tranquilidade e calma, não é mesmo? Então, vamos juntos explorar estes tipos de conectores, vamos ver exemplos e frases retiradas de provas de proficiência. Vamos comigo nessa? Agora vejamos conectores de ilustração, tá? Então, como o próprio nome diz, ele ilustra, ele dá exemplos, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui nos tipos desses conectores que aparecem nos meus textos, ok? Alright, então temos aquele that is. That is, geralmente entre vírgulas, vai ser aquele isto é. Então, estou explicando alguma coisa, that is. Então, eu estou ilustrando aquilo que eu disse anteriormente. Such as, tal como, tais como. For example, por exemplo. In other words, em outras palavras. For instance, por exemplo. Será que você já conhecia, já estava familiarizado com essa expressão for instance? For instance é sinônimo de for example, tá? Então, em textos acadêmicos, é bem possível que essa expressão um pouquinho mais rebuscada apareça ao invés de for example, né? Outros tipos de conectores. As revealed by, como revelado por. Illustrated by, ilustrado por. In the case of, no caso de. E namely, a saber, tá? Vamos dar uma olhada nesse primeiro exemplo aqui, então, tirada, né, da prova da UFJF. Scientific knowledge is built on a base of empirical evidence, that is, evidence obtained through observation of perceivable events. Então, o conhecimento científico é construído com base em evidência empírica, isto é, ou seja, ele está explicando o que é essa base de evidência empírica, isto é, evidência obtida através da observação de eventos perceptíveis. Okay? Such as, and then endeavor to convince other countries such as China and India to do likewise. E então tenta convencer outros países tais como China e Índia a fazer o mesmo, tá? Então geralmente aquele such as vai dar esses exemplos, tais como, ok? É bem utilizado esse such as também, aparece muito. For instance, various techniques have been developed here. For instance, getting informants to talk about emotional matters. Várias técnicas foram desenvolvidas aqui, por exemplo, fazer com que os informantes falem sobre questões emocionais. Tá? Então, aqui, por exemplo, retirada então da UERJ. For example, nós temos então esta frase retirada da prova da UERJ, né? For example, Glenn's wife believes that Glenn and his father prioritize shared activities. Por exemplo, a esposa do Glenn acredita que Glenn e seu pai priorizam atividades compartilhadas. Acredito que esse for example não seja um problema, né, gente? Ele é bem parecido com o português ali. In the case of the allowances, it found that having dependents or needing sick leave were unrelated to any of those factors. No caso dos subsídios, descobriu que ter dependentes ou precisar de licença saúde não eram relacionados a qualquer destes fatores. Então vejamos aqui, ó, in the case of é no caso de. Esse of significa de. Mas a gente tem logo depois do of ali o the, que é o, a, os, as, depende do que vem depois, né? Então, de mais os ali, os subsídios, ficou dos subsídios. Viram a importância, então, ó, gente, da gente saber, por exemplo, que esse the significa o, a, os, as. Ele pode servir para 4 coisas. Tudo vai depender do que segue ali. Como allowances tá no plural e quer dizer subsídios, então fica dos
subsídios, ok? In other words, the areas of the brain that grew were linked to how easy the learners found languages. Em outras palavras, as áreas do cérebro que cresceram foram ligados a quão fácil os estudantes acharam as línguas, tá? Então, ali, ó, também isso é uma coisa bem difícil de traduzir, aquele how easy, o quão fácil, né? É para os estudantes essas línguas aí, tá? Seguimos então. Namely é uma palavra bem diferentona, assim. Eu sei que name vocês já conhecem como nome, mas namely, assim, no meio de uma frase, que coisa mais estranha, né? Então vamos dar uma olhada num exemplo prático tirado dessa prova da Universidade Federal do Espírito Santo, ok? Their conclusion is the same as in recent reviews that have been largely ignored, namely, there is no evidence to support the claim that. E a ideia segue. A conclusão é a mesma das avaliações recentes, que foram imensamente ignoradas. A saber, não há evidência para apoiar a reivindicação que. Né? Então, esse a saber, namely, bem diferente. Isso daí, gente, vocês vão ter que gravar. Porque se aparecer essa palavrinha aí na prova de vocês já estão, ó, craques. Namely, a saber. Então, vai me ilustrar uma ideia ali que segue, ok? Seguimos, então, com os conectores de concessão, tá? O que é uma concessão? Eles concedem alguma coisa, tá? Então, esses tipos de conectores dão a ideia de a não ser que, embora, alguma coisa nesse sentido assim, tá? Então, ali, ó, if, se, né? Então, eu tô fazendo uma concessão aqui. Se tal coisa acontecer, outra pode acontecer, tá? Então, eu estou concedendo aqui uma possível causa, uma possível consequência ali, na verdade, da minha ideia, tá? Então, if, se, but, mas, however, entretanto. Bom, esse however aqui, gente, é o campeão. Esse tem que ser o top 1 da sua lista, tá? Então, however aparece muito, 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 muito em provas, tá? Então, however significa entretanto. Although, embora, as long as, desde que, contanto que, unless, a menos que, apart from, além de, after all, afinal, e except, exceto. Tá? Vamos dar uma olhada, então, em ideias, em frases práticas aqui. However, the authors are confident that the pool water was the most likely source of infection. Contudo, os autores estão confiantes que a água da piscina foi a mais provável fonte de infecção. Então, a pessoa estava falando ali de causas prováveis, talvez, para essa infecção aí, e daí apareceu o however. Contudo, apesar de tudo isso que foi dito anteriormente, apesar de todas essas ideias aí, os autores estão confiantes de que a água foi a mais provável fonte da infecção, ok? But some are, but others are perfectly friendly. Alguns são, porém, mas outros são perfeitamente amigáveis, ok? Então, esse but, mas, porém, contudo, todavia, todos esses poréns aí, né? Although some countries have achieved horizontal equity in use of specialist services, very few have achieved vertical equity. Embora alguns países tenham atingido equidade horizontal no uso de serviços de especialistas, bem poucos atingiram equidade vertical. Tá? Então, esse parágrafo aí, essa frase foi retirada de uma prova de proficiência saúde ali de 2017, Prof. Saúde, ok? Although, embora, então. Apart from the history of technology, a lot of studies into technological knowledge. Então, além da história da tecnologia, muitos estudos sobre o conhecimento tecnológico. E continua a ideia. Então, apart from, além de, esse from quer dizer de também, assim como o of, que a gente falou
anteriormente, né? Só que ali, ó, como eu sei que o the history, o the pode ser o, a, os, as, então aqui de novo, ó, a história. Então, de mais a ficou da, além da história da tecnologia, ok? After all, computers, after all, can sort through more data in a millisecond than a person can in a lifetime. Então, os computadores, afinal de contas, podem classificar mais dados em 1 milissegundo do que uma pessoa pode em uma vida toda, tá? Então, retirada da UFPA ali, né? Aqui seria, então, uma vírgula, tá, gente? Depois do computadores. Então, computadores, afinal de contas, depois de tudo, né? Podem classificar esses dados aí. Except for. Bom, esse trecho aqui foi retirado então de uma prova da UBRA que falava então sobre a infecção do HIV, né? Só para contextualizar aqui. We've always had safe sex, except for a few times when we didn't have condoms handy, tá? Então nós sempre fizemos sexo seguro, exceto às vezes quando não tínhamos camisinhas à mão. Olhem aqui também, além do except for, esta palavra handy. Hand, como vocês devem saber, quer dizer mão. Então, handy, com esse Y, a gente transformou esse substantivo em um adjetivo, né? Então, à mão, estar pronto para ser utilizado, certo? Então, except for ali, exceto. Exceto pelas vezes, né? Exceto às vezes, não é às vezes de sometimes, exceto pelas vezes quando não tínhamos, ok? As long as. As long as violations of data protection law are penalized with such insignificant sums, the ability of existing laws to protect personal privacy in the digital world, with its high potential for abuse, is barely possible. Então, uma vez que as violações de proteção de dados são penalizadas com somas insignificantes, a habilidade das leis existentes em proteger a privacidade pessoal do mundo digital, com seu alto potencial de abuso, é minimamente possível. Então, uma vez que as violações, as long as, tá? Então, esse as long as também é uma expressão que a gente tem que gravar como ela em si, não dá para a gente ficar cortando em pedacinhos, senão não faz o menor sentido, porque long significa longo, né? Então, tão longo quanto não faz o menor sentido, tá? Então, as long as, uma vez que. Então, essa frase retirada, então, da UFPEL ali. Aqui, neste mesmo trecho, né? Nós temos, de novo, um texto falando sobre HIV, só que em outra universidade, agora da Fiocruz, tá? No mesmo pedacinho aqui, nós temos 2 conectores, do mesmo tipo ainda, if e unless. Então, se e a menos que, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. If we put our heads in the sand, then when an HIV vaccine comes out, we are going to hit a lot of walls unless there have been good public awareness campaigns. Então, se nós colocarmos nossas cabeças na areia, ou seja, o que isso quer dizer, né? Se a gente enfiar a cabeça lá na terra e não prestar atenção em mais nada. Uma expressão aqui, né? Que a gente tem parecido. A gente fala enfiar a cabeça na terra, né? Então, se colocarmos nossas cabeças na areia, então, quando uma vacina de HIV surgir, nós iremos acertar muitas paredes. Aqui, de novo, uma nova expressão, dar com a cabeça na parede, né? Nós vamos ficar batendo com a cabeça na parede e não vamos a lugar nenhum. Então, to hit a lot of walls. Então, nós iremos acertar muitas paredes. A menos que tenha havido campanhas públicas de conscientização, então, antes dessa vacina surgir aí, tá? Então, se colocarmos nossas cabeças na areia, se fizermos assim de conta que a gente não está enxergando nada, né? Quando essa vacina surgir, nós vamos estar ali, ó, batendo com a cabeça na parede, a menos que, certo? Então, esse a menos que é bem interessante aí. Bom, vamos dar uma olhada então agora em conectores de ênfase, ok? Então, essa ênfase, como o próprio nome já diz, né? Eu estou falando de uma ideia e eu quero salientar então essa ideia, quero dar uma ênfase maior para aquela situação que eu estou comunicando ali. Então, vejamos alguns tipos de conectores. Above all,
sobretudo, actually, na verdade, in particular, em especial, especially, especialmente, significantly, consideravelmente, indeed, de fato. Também temos notably, especialmente, notavelmente, né, se fôssemos traduzir ao pé da letra, as a matter of fact, na realidade, aliás. In particular, we have shown that the code can handle spacetimes whose radiation is equivalent to a galaxy converting its whole mass into gravitational radiation in 1 second. Em especial, nós temos mostrado que o código pode lidar com tempos espaciais cuja radiação é equivalente à galáxia, convertendo sua massa inteira em radiação gravitacional em 1 segundo. Então, in particular, em especial. Estou dando ênfase, então, nesta ideia que segue ali. Indeed seria de fato, né? Na verdade. The experiments suggested that indeed this fixed mutation causes a proteomic difference between humans and other primates. Os experimentos sugeriram que, de fato, esta mutação fixa causa uma diferença proteômica entre os humanos e outros primatas. Tá? Essa frase foi retirada, então, da UBRA de 2020, bem recente, né? Então, indeed, de fato. Actually, they are after .love, actually, a new top-level domain that could catch on as .com, .org and .net did. Então, eles estão atrás de ponto amor, na verdade, um domínio superior novo que poderia pegar, assim como pegou o .com, .org e .net, certo? Então, esse actually tá dizendo ali na verdade, está dando uma ênfase ali no que eu tô querendo dizer, ok? Especially. Some research has shown that perhaps 80% of all human illness are related to diet and 40% of cancer is related to the diet as well, especially of the colon. Uma pesquisa, então, mostrou que talvez 80% de todas as doenças humanas estão relacionadas à dieta e 40% do câncer está relacionado à dieta também, especialmente o do cólon, né? Especially, então, puxando a ênfase para este tipo de câncer, o câncer de cólon, né? Em particular, salientando em relação aos outros tipos. Above all, I do not want to go and jump queues all afternoon. Sobretudo, eu não quero ir e pular filas a tarde toda, tá? Above all. Então, de todas as questões ali que a pessoa está sugerindo que a gente possa fazer, então, sobretudo, eu não quero fazer isso, tá? De forma alguma ali. Significantly. The Japanese, also a culture noted for reserve, formality, and acute sensitivity to status differences, and also perhaps significantly a society inhabiting a small, overcrowded island. Então, os japoneses, também uma cultura percebida por reserva, formalidade e sensibilidade aguda às diferenças de status, e talvez também significantemente uma sociedade habitando uma ilha pequena e superlotada. Então, significantly, significantemente, certo? Todos esses, então, conectores que vimos aqui, identificando, então, dando uma ênfase na ideia que eu quero passar logo em seguida. Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo, espero que você tenha curtido esse conteúdo. Se você curtiu, deixa o seu like aqui, gente, e se você puder compartilhar essa informação valiosa com mais pessoas que estão na mesma situação que você, né, estudando para uma prova de proficiência ou estudando para entender realmente como funciona a língua inglesa, então não deixe de compartilhar e divulgar esse conhecimento com mais pessoas. Te espero no próximo vídeo. Bye, bye!